CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis certamente como se pode reconhecê-los. Eis seus sinais, os seus sinais. Só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditas que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-las. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais do que o aluno, para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade, como foi o nosso irmão Allan Kardec, e continua sendo. Deram-lhe uma grande missão, e ele foi o nosso general competente. Que Deus abençoe o nosso irmão Kardec, que Deus abençoe a sua esposa, Dona Amélie. Que eles possam nos inspirar sempre nesta casa de amor, nos ajudar a dar continuidade a esta doutrina libertadora, com a sua inspiração, com o seu amor, junto ao altivo e à coluna de espíritos que dirigem o nosso CEAP. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do nosso patrono Ernesto Bozano, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Seja bem-vinda. Bom dia. Então, estamos no item 288. Perguntas simpáticas. É o 288 ou 289? Na verdade, acho que é 290. É porque a gente começou já com as perguntas. Pergunta sobre o futuro. É na 290. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. 15, pergunta número 15. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Resposta: Deus permite algumas vezes que elas sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para vossa edificação e vossa instrução, elas serão verdadeiras. E neste caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente e de uma maneira inteiramente imprevista, mas ele nunca o permite para satisfazer uma vã curiosidade. Então, o passado pode ser revelado com um objetivo. Tem que ter um objetivo. Por curiosidade, nenhum espírito nos revela. Agora,
tem pessoas que lembram do passado. E em alguma, como a dona Ivone, por exemplo, ela lembrava de tudo que aconteceu com ela. Então, depois de ela coloca ali 2 meses, quase 3 meses, se não me falha a memória, que ela entrou num coma. Eu vou falar o coma porque ela não soube definir, né? Mas vou colocar uma espécie de coma. Então ali ela reviu toda a vida dela, passada, e acordou lembrando de tudo. Ela tinha uma mediunidade bastante exacerbada, a letargia, mas ela disse que, olha, aquilo não foi letargia, não foi incorporação, não foi uma porção de mediunidade, essas mediunidades que conhecemos, que Kardec nos trouxe, ela não se classificou em nenhuma delas, ela não sabia definir. O fato é que ela disse assim, ó, eu me lembro até aonde eu fui enterrada. Se eu for lá em Portugal, naquele cemitério que ainda existe lá, mesmo modificado, que com os anos se modificou, mas eu sei onde está a minha sepultura, onde está o meu corpo enterrado, o corpo que eu tive naquela época. Então ela lembrou de detalhes. E ali tinha um objetivo, porque ela já vinha seguidamente se suicidando. E aqui esse choque, eu vou chamar, né, não sei se eu posso dizer, esse choque no perispírito, né, que é um choque anímico, fez ela vir com a mediunidade exacerbada e perceber tudo. Ela se suicidou também nessa? Não, como Ivone não. É um grande médium. Um dos guias aqui da nossa casa, graças a Deus. Tem um trabalho aqui que ela dirige chamado Memória de um Suicida. Essa letargia que ela teve durante esse tempo, não tem relato nenhum de outro médium que tenha acontecido. Não, o que ela se passou com ela não, mas tem a letargia relatada em várias... Não. Agora... Eu não sei, ela não colocou isso, devia trazer algum tipo de conflito, né? Eu não sei dizer por ela, porque ela nunca escreveu isso. Mas quem conviveu com a dona Ivone, né? Ela era tranquila. A gente conversa com o Mauro, com a Beth Operti, que é a sobrinha dela, continua encarnada. A Beth já está já com uns 80 anos já, a Beth. Então, agora, eu conversei com uma pessoa certa vez que ela lembrava do passado, ela lembrava da vida passada e lembrava nessa vida. Então ela vivia os 2 momentos. Isso trouxe um conflito muito grande para ela. Um conflito enorme. E ela buscou vários lugares para tentar ajudá-la e não conseguiu, nem médico, nem igreja, em tudo quanto ela foi, terreiro de umbanda, de candomblé, aí veio bater na casa espírita, a gente conversou, né? Então trouxe, ela tem conflitos sérios, precisa de um tratamento, precisa de um direcionamento. Até onde é realmente lembrança do passado, a gente precisava analisar com calma até onde é problema, né, da cabeça da pessoa, a gente não sabe. O fato algumas coisas são reais. E o passado que ela se lembra não foi um passado glorioso, como o nosso, da maioria de nós. Foi doloroso. E ela conseguiu lembrar, ela lembra de 2 vidas anteriores. Detalhes de clareza de detalhes. A história toda, com clareza de detalhes. Mas ela não conseguiu ainda se estruturar. Não conseguiu. Se estruturar nessa vida, né? Você está vivendo aqui agora. Por isso que lembrar do passado não é conveniente. Não é conveniente. Uma vez, umas coisas foi dita a meu respeito, né, que eu fui pensando, foram coisas esparsas, mas que depois fui juntando, e alguns sonhos que eu tinha constantemente, o mesmo tipo de sonho,
bem nítido, que não me deixava dúvida nenhuma. E acabei sabendo alguma coisa. Aí eu perguntei uma outra coisa ao Espírito. O Espírito falou que você já sabe demais. Você já sabe demais. Não precisa mais. Eu perguntei alguma coisa. Ele me respondeu: você já sabe demais. Não é mais necessário. Você já sabe demais. Não fica futucando o passado. Realmente, futucar o passado é você abrir sepultura. Não vai vir coisas boas. Então eles quando te dizem o suficiente, e me foi dito espontaneamente, eu não perguntei, foi espontâneo. Depois que eu comecei a saber, eu perguntei. Quando eu perguntei, falou não, chega. Entendeu? Porque muita coisa que se você tiver acesso, pode te trazer perturbação. Você tem ali no Mensageiros, nós vamos estudar ele. Nós já estamos estudando aqui na mediunidade, no estudo de mediunidade, os médiuns falidos, está lá nos Mensageiros. Estudamos o nosso irmão, faliu no campo do sexo, como é que é o nome dele? Não, está no Mensageiros aqui. Enfim, faliu. E tem um médium que faliu, que eu também não me lembro o nome. Eu tenho um sério problema com o nome. É uma coisa que não está certo. Tem alguma coisa errada na minha cabeça, né? Então o fulano faliu. Tem um outro lá, nós estudamos semana passada, tem um que a gente vai estudar esses dias aí. Ele faliu, ele veio como médium, vidente, tinha dupla vista, tinha vidente, a clarividência, escrevia, foi para um centro espírita, foi trabalhar e mesmo assim ele faliu. E como que ele faliu? Ele via as pessoas, e o Tiago está aqui agora, e o Tiago foi meu amigo, lá na Espanha, ele era o Dom fulano de tal, era o padre, ele me ajudou muito, e Letícia, ele lembrava de todo mundo. E ele começou a futucar, ele lembrava da vida dele, e quando via as pessoas, lembrava das relações que ele teve com aquelas pessoas, e assim ele foi futucando a vida dos outros, o passado dos outros, foi futucando, passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, desencarnou e não fez nada, por causa da curiosidade dele. Curiosidade. Na verdade, o que vai me interessar ou me fazer crescer é o saber do seu passado. Curiosidade. Eu posso até saber do teu passado se for numa terapia. Você está com um problema sério, por isso tem a regressão. Mas tem... Então, para atender uma necessidade específica, não por curiosidade do terapeuta, nem daquele que sofre a regressão. Tem uma amiga que ela fez uma regressão, foi até com Milton Menezes. Ele é espírita, orador espírita, um trabalhador da doutrina, e ele faz regressão. E ela tinha uma fobia. E a fobia dela era a altura, ela tinha pavor de altura. Ela não olhava nem na janela da casa dela, entendeu? E ela tinha que trabalhar, e um dia, quando ela ia de ônibus para o trabalho, tinha que atravessar a passarela na Avenida Brasil, era uma tortura. Tinha que esperar alguém para ela ir de braço com alguém. Aí teve um dia que ela foi, no meio da passarela, ela não aguentou mais, não tinha mais ninguém, ela ficou apavorada, ela ajoelhou, sentou e foi de gatinho, desesperada, chorando, de gatinho, de 4.
apavorada, deu pânico. Aí veio uma pessoa, ela me ajuda, pelo amor de Deus, moço, me ajuda, aí conseguiu atravessá-la. Ela não é possível, tem que ver o que é isso. Ela fez lá a terapia, ela me falou, não vou dizer aqui. Ela acabou vendo outras coisas da vida dela, do passado. E venceu. Venceu, acho que ela está saltando de paraquedas hoje. Então, o que foi que aconteceu? Ela foi lá no passado e viu que aquilo fez parte lá do passado, mas que passou. Que ela não podia mais trazer para essa vida, que nessa vida ela não estava mais passando por aquilo. Não era necessário. Não, mas foi uma coisa tão forte que ficou gravada no perispírito. Foi tão marcante que ficou gravado. É o que ele está dizendo aqui. Então, o passado, ele só pode ser revelado em certas circunstâncias com um objetivo. Pegamos aí alguns exemplos, né? Agora, tem muita gente que lembra, sim. Então, lembra, convive com isso, convive. Essa pessoa que veio buscar ajuda, que eu falei para vocês, a gente conversou um dia e ela estava conflitada, muito conflitada, por causa da dor do passado, e era só coisa dolorosa. Então foi tão marcante aquela dor que imprimiu, né, a recordação dela foi tão, a dor foi tão marcante que ela lembrava, ela como criança ela lembrava, ela sabe que aquela família dela não é dela, essa mãe não é minha, esse não era meu pai, então ela não considera. Olha o conflito. Você está no presente vivendo o passado. E você fica preso àquela situação. Vocês querem ver uma coisa? Quando vocês estão com remorso de alguma coisa que vocês fizeram de errado, ele fica na tua cabeça. Machuca. Você acorda pensando, dorme pensando. Quando qualquer coisa que vocês façam, está com raiva de alguém. O espírita não tem raiva de ninguém, né? Lá fora, o pessoal lá de fora. Fica com raiva de alguém. Hã? Aí fica aquela coisa na sua cabeça, girando, aquele pensamento, girando. Aí você cria cenas, cria e fica girando. E você vive o passado. E às vezes você cria cenas que na verdade nem aconteceu. Tem uma coisa engraçada, eu vou aqui abrir um parênteses, coisa engraçada. Eu ouvi há muito tempo, veio na minha cabeça agora. Como é que a gente cria também muita coisa, tem que saber até onde eu estou criando, até onde a minha cabeça doentia, que eu preciso de um tratamento, até onde é a realidade. Isso aqui foi criação pura. O vizinho bateu lá na porta do camarada, vou contar mais ou menos aqui, né? Meio cambeta a história. E estava dizendo que, poxa, já vem esse camarada chato. Ele vai me pedir a escada de novo. Eu não vou emprestar a escada para ele. O vizinho insistindo. Por que ele não vai embora? Eu não quero emprestar, não quero que ele venha aqui, lá vem ele de novo. E ele foi se irritando, foi lá, abriu a porta, olha, não tem escada não vou emprestar a escada. E o outro disse, mas eu vim somente trazer um bolo para você, que minha mulher fez, pediu para trazer. Não era escada. Então a gente cria coisas que não são reais. E quando você vive esse passado, você acaba não vivendo o presente. Não? Saudades, quanta saudade que eu tenho da minha esposa. Engraçado, meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou. Tenho amor pela minha mãe, um amor imenso. Sempre penso nela, mas sinto falta da Lourdinha. Então sempre estou pensando. Eu estou trabalhando, eu não estou vivendo no passado, mas quando eu penso no passado. Então você ficar ligado direto no passado, num passado recente, né? E embora eu saiba de outro passado, da outra vida e de uma outra, bem pouca coisa, mas sei. Se você ficar com a cabeça lá, você não vive o presente. O esquecimento é uma bênção.
é uma bênção. E todo mundo quer ser rei, quer ser rainha, ninguém quer ser sapateiro, né? Foi princesa, foi condessa, foi conde, né? Ninguém quer ser cocheiro, pô. Ninguém quer ser cocheiro, tudo. Então, né, aí você vai lá e acaba criando coisas que não são reais, e você vai ficar no passado. Olha a Dona Ivone, quando criança, ela sofreu muito o conflito dela como criança. Eu falei, não sei se ela teve conflito, acho que ela me inspirou aqui para lembrar. Eu gosto muito da Dona Ivone, das suas obras, tanto que a gente estuda aqui, hoje mesmo nós vamos estudar. Nós estamos contando, ela está contando a história dela no livro Nas Voragens do Pecado. Ela quando criança, ela dizia para o pai assim, você não é meu pai, você não é minha mãe, essa casa não é minha. E ela chorava desesperada, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa, me leva para minha casa. Que isso, garota? Tua casa é essa, eu sou seu pai. Não é, a minha casa não é aqui. E ela foi realmente muito rica. Quando ela se suicidou, o pai dela tinha um castelo. Ela é um castelo, eu quero minha carruagem, eu quero minhas roupas. Ela veio pobre. Esse vestido não é meu, eu tenho os meus vestidos. Eu quero os meus vestidos, eu quero meu cavalo, eu quero a minha carruagem. Eu preciso voltar para lá, o que eu estou fazendo aqui? Agora, olha o conflito dessa moça, dessa criança. Isso já no século XX, né? Ela lembrando de séculos passados. Isso aí, início do século XX, 1900 e pouquinho. Ela suicidou no finalzinho do século XVIII. 1800 e pouco, reencarnou logo e tinha lembrança, quando criança, do pai que ela amava muito e que ela desprezou por causa do suicídio. Então, aquela lembrança trouxe a ela, não sei nem se rendeu algumas palmadas nela. Eu acho que o pai dela, não me lembro se ela botou ali. Fosse a minha filha levar uma palmada, né? Mas eu não sei se deu o pai dela dessa existência. Enfim, ela lembrava o conflito. O conflito. E ela foi rica, muito rica. E nessa existência, ela foi pobre. Ela foi pobre. Mas teve uma educação muito boa. Ela foi pobre. E passou por várias provações. Nunca teve uma casa para morar. Sempre morou na casa dos outros. Pagava aluguel quando podia para a casa da irmã. Morava com os outros. Tinha sonho de casar. O Espírito falou para ela, você não vai casar. Gostava de música clássica, você não vai aprender música clássica. Você já abusou de tudo isso, você faliu no casamento, você faliu por causa da vaidade, você desprezou a família. Aí veio, sem a família, que ela amava, não que ela não amasse essa, né? E lembrando do que ela tinha, pobre a vida toda, pobre de maré de si, e trabalhou arduamente em prol da doutrina espírita. Trabalhou como costureira a vida inteira. Uma vez, só para a gente lembrar da Dona Ivone, um espírito queria escrever um romance através dela. Está lá no o Beletrista, é o capítulo do livro. Queria escrever um romance. E ela escutou a história do espírito, que ela viu os espíritos, como vocês estão me vendo aqui e eu vendo vocês. Escreveu, o espírito contou a história dele. E ela, olha, eu vou falar. Ela procurou os guias, procurou o Charles, que foi o pai dela na vida passada, que era dos guias dela. Procurou todos eles, o doutor Bezerra, não aparecia ninguém. Olha que ela via espíritos, os espíritos, como nós vemos uns aos outros aqui. Ela confundia. Altivo também, Altivo vivia os dois mundos. Não dá para dirigir não. Nunca teve carro não. Eu estou saindo de um assunto para outro.
A moça veio falar, lá eu vou passar a fazer atendimento assim, ficar sendo igual como ele fazia. Pessoa que é atendimento, vem aqui, fica em pé, para não ficar muito tempo também, né? Vem em pé, a gente atende. Aí ele falou com a moça, ô fulana, como é que vai? Tudo bem? Mas a tua mãe tá bem, né? Como ela melhorou, fulana. Parabéns, está muito bem. Ela, o Tivo, mamãe desencarnou. A mãe estava do lado, ele pensou que ela estava bem, tinha melhorado. Então a dona Ivone também via e confundia, né? Aí ela procurou os guias e os guias não apareceram. E o outro querendo escrever o livro, e ela disse que não ia escrever, que aquilo, ela não podia escrever, sem a autorização dos guias. O espírito diz assim, olha, ele insistiu a beça, escreve a minha história, escreve. Você não precisa dizer que é mediúnica, bota o seu nome, escreve. Eu vou fazer com que você venda os livros, eu vou ajudar, você vai vender muito. Você vai ser conhecida no exterior, que eu vou fazer com que esses livros cheguem a toda parte do mundo. Você vai ganhar dinheiro. Eu tenho outras histórias, eu conheço muitas histórias daqui do mundo espiritual. Eu estou vendo, você é pobre. O espírito falando para ela, você é pobre. Você não tem do que viver. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai sair dessa pobreza. Eu vou te ajudar, não bota. E ela, como não encontra os guias, para falar com os guias, ela vai e diz para ele assim, olha, eu não vou escrever não. Essa é mais uma história, como uma outra qualquer, como todas do mundo. Foi um caso lá que ele se apaixonou por uma mulher, a mulher era casada, o marido tratava ela muito mal, ela saiu de casa, foi morar com ele, levou o filho, e o marido pediu o filho e a mulher se suicidou. E ele queria contar essa história, não tinha um divórcio, não podia se divorciar, ele era apaixonado pela mulher, e no mundo espiritual ele não reencontrou a esposa, né? Ele queria escrever a história dele. Aí que ela trouxe como é que eu chamo? Vou dizer, as questões, não, os pontos necessários, fundamentais para um romance. Ele tem que ser doutrinário, educativo e moral. Tem que ter essas 3 características. E o dele não tinha, era mais uma história. E o beletrista ficou muito triste, ela chamava ele de beletrista, porque a beletrista é o amante das letras. Ele nunca deu o nome dele. É muito interessante aquela história. Eu tenho que estudar aqui de novo aquele livro para divulgar mais ainda o Recordações da Mediunidade e o Voragem do Pecado. Aí para a gente aprender a mediunidade com ela, ele vai embora triste, então a história continua lá. Quando ela disse não, os guias apareceram a ela. Ela, poxa, procurei tanto vocês, o que houve? O guia falou, resumindo a história, ele disse assim, era o teu testemunho, o momento do teu testemunho. Você que tinha que se decidir. Se você aceita a proposta dele, você ia ser rica, ia ser reconhecida sim. Ia ter depois tédio e novamente você se suicidaria, ia se matar. Porque no passado, você sabe, você faliu pela vaidade. A vaidade, por causa da música, né? Pela vaidade. E agora, novamente, você ia falir pela vaidade. Foi o teu teste. O espírito como é que faz? Por mais que ame o outro, deixa ele decidir. Livre-arbítrio. Ela lembrava do passado. E aquilo a ajudou a vencer nessa encarnação. Isso que eu perguntava, comandante, se ela não tivesse essa lembrança dessas vidas anteriores dela, talvez ela aceitasse. Não sei, né? Eu não sei. Eu acho que é muito do caráter de cada um. Mas quando vem a prova vem,
ao encontro daquilo que você tem. Porque quem não tem o que provar não precisa passar por prova. Não precisa. Então, dentro dela tinha aquilo para ser resolvido. Ela passou pela prova. Ninguém é provado naquilo que não tem que ser provado. Por exemplo, a prova da bebida. Pode me oferecer a bebida que for, eu não bebo. O Espírito pode me tentar do jeito que ele quiser. Ele vai perder tempo. Ele vai, um espírito inteligente, vai querer me tentar pela bebida? Não vai. O que eles fazem? Vão procurar o ponto fraco. Ah, ele não bebe, mas isso aqui ele tem. Aí ele vai naquele ponto fraco que você tem. Ele vai no ponto fraco. Então ela tinha que resolver esse problema. Então o passado ali, a lembrança do passado para ela foi útil. Foi útil para que ela não morresse mais, não se suicidasse mais. Volto a dizer, o conflito que ela teve como criança, como adulta, eu não sei. Eu não sei se ela já tinha resolvido esses conflitos. Agora, porque ela não falou nos livros, eu não convivi com ela. Agora, estou lembrando aqui, ela lembrava do grande amor dela. Não, que foi o Roberto de Canaleja, que começa lá na história do Narbonne, que a gente está estudando aqui. E ela soube que ele estava reencarnado. Ela queria porque queria encontrar com ele. Olha só, ela nunca casou. E ela sabia que o amor dela estava no mundo espiritual e que teve que reencarnar. No caso, ela lembrava, mas ela não era casada na vida. Não, ela lembrava, ele era bem mais novo, ela já estava velha, ele estava na Polônia, ele não estava aqui. Segundo, ela relata. Então vocês estão vendo como é que traz conflito, lembrar do passado? Traz. Ela desencarnou nos anos 80, não foi? 1984. Aí você vê a moça que eu falei para vocês com a lembrança lá de 2 vidas, principalmente a última. Um conflito enorme. Um conflito enorme. Eu não vou falar para vocês o que é, porque não seria ético eu dizer, e foi um atendimento que a gente fez. Mas uma lembrança dolorosa que continuava fazendo com que ela sentisse dor agora. Como a Dona Ivone, uma lembrança dolorosa e fez com que ela sentisse dor. Agora, ela foi extremamente disciplinada na vida. Não era qualquer casa espírita que ela ia, ia casa espírita, hein? Ela não ia por causa da falta de disciplina dos médiuns. Como ela está junto de nós, e ela já falou para mim que de disciplina eu entendia, e era assim que eu tinha que conduzir a casa. A gente age com amor, mas com disciplina. Por isso muitos vão embora, porque não fazem aquilo que querem. Pode ter certeza que não vão fazer. Não vão. É a disciplina da casa. Jesus e Kardec. Kardec e Jesus, sempre. Ela era disciplinada, por isso ela venceu nessa encarnação. É um médium que serve de referência para todos nós. As suas obras são riquíssimas e que todo médium tinha que estudar. E que muitos nem conhecem Dona Ivone. É um absurdo um espírita não conhecer as obras de Ivone do Amaral Pereira. Como muitos não conhecem as obras de Leon Denis. Não sabem quem foi Leon Denis? Tem médium que não estudou as obras do Chico. Conhece nosso lar, por causa do filme. Então a gente tem que ler,
Tem que estudar, para que a gente possa pautar a nossa vida dentro dessa educação que a doutrina espírita nos dá. Então vamos lá. Subpergunta A. Vocês falam muito, não deu nem para fazer duas perguntas. Por que alguns espíritos nunca se recusam a essa espécie de revelações? Como é que tem espírito que gosta de falar do passado? Resposta: são espíritos brincalhões que se divertem às vossas custas. Em geral, deveis considerar como falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza, que não têm um objetivo eminentemente sério e útil. Os espíritos brincalhões divertem-se a lisonjear o amor próprio através de pretensas origens. Há médiuns e crentes que aceitam por dinheiro o que lhes é dito sobre este ponto e que não veem que o estado atual de seus espíritos não justifica em nada a categoria que pretende ter ocupado. Quer dizer, vão lisonjear sempre, como ele está falando, lisonjeando o cara, ó. Você foi príncipe, ô Tiago. Aí, Tiago, pô, fui príncipe, agora eu estou nessa aqui, pô. A vaidadezinha com que se divertem os espíritos brincalhões, assim como os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que eles tivessem subido do que terem descido, o que seria mais honroso para eles. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, seria preciso que elas fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns, estranhos uns aos outros, e ao que teria sido revelado anteriormente. Aí então haveria razão evidente para acreditar. Então, se vários médiuns diferentes, lugares diferentes falam a mesma coisa, aí você vai dar credibilidade. Com aquele pouco que eu sei a meu respeito, vários médiuns falaram a mesma coisa. Agora, você vai ali na vovó Maria das Candongas, que adivinha o passado, o presente e o futuro. Traz teu marido de volta em 2 horas. Com o WhatsApp agora é 2 horas, não é mais 3 dias não. Né? Faz e acontece, faz chover e faz secar. Você paga, ela cobra. Ela vai falar tudo que você quer. R$2.000 a consulta. Aí você chega lá, paga os... Essa é quente. O que é que você quer? E o povo acha que quanto mais cara a consulta, mais verdadeira a... Pois é. Eu vi uma moça aqui, certa vez, também já tem anos, né? Tem anos. Veio completamente desnorteada, a ponto de se suicidar. Falou assim, ó, vinha passando de ônibus, fui comprar uma arma, vi aqui sendo alguma coisa, mandou eu descer, veio aqui, conversamos aqui a beça. Já tem tempo, muito tempo. Ela falou assim, ó, eu dava consultas, eu cobrava em dólar, $1.000, $2.000, falei, pô, tu cobrava bem, agora tu veio fazer consulta comigo? Eu vou cobrar pouquinho, vou cobrar isso tudo não, brinquei com ela aqui, aí ela foi falando, foi consultando, ela achava, enfim, perdeu tudo. Eu tinha casas, carro, motorista particular, eu tinha tudo, perdi tudo, não tenho mais nada, não consigo. Todo esse pessoal que faz adivinhação sobe feito um foguete e desce feito um meteoro, da mesma maneira que sobe e desce, ganha, depois perde tudo, porque esses espíritos são falsos, são hipócritas. Não conheço um caso só, conheço vários. Conheço porque veio procurar a gente para conversar sobre isso. Aí a gente fica indo aí para fazer adivinhação com a vovó Maria das Candongas,
Depois vai reclamar que a cigana enganou. Então não pode reclamar que a cigana enganou. Você vai lá, você que procura, você que vai pagar, ela quer receber o dinheiro. Ah, mas eu não perguntei nada, ela adivinhou tudo. Sim, tem uns que são médium mesmo. O espírito está ali do lado, começa, fala isso, fala. É isso aí. Aí você fica admirado, dá até uma gorjeta para ela, porque ela vai mandar você voltar. Você vai voltar lá, não tem jeito, você vai voltar. Quando ela chegar e falar isso, mas ela acertou tudo. Você vai para casa admirado, feliz porque pagou R$2.000, pegou empréstimo para pagar. Mas faltou perguntar isso, eu vou perguntar isso, aí vai voltar. Mas vai pagar 3, né? E você acaba virando freguês, porque acostuma. Aí você não dá um passo na vida sem perguntar a vovó Maria das Candongas. Todo mundo está querendo saber o endereço da vovó Maria das Candongas, mas eu não digo. Que é o mesmo exemplo que dou. É um nome fictício, viu? Não tem um endereço. Posso fazer uma pergunta? Pode. Com relação às terapias holísticas, por exemplo, que são, né, tratamentos holísticos, também essa parte que tem a terapia, ela tem um intuito, a intenção de tratar as dores emocionais, que muitas vezes são pautadas nessa vida mesmo, na infância, questão de abandono, É válido. traumas infantis. Isso é válido. É válido. Sim. Sim, é válido. Você pode buscar. E às vezes o terapeuta, ele tem uma sensibilidade, por exemplo, eu fiz vários cursos de terapias holísticas, eu faço sem cobrar. Todo o atendimento que eu faço é dentro de um grupo de terapeutas que fazem gratuitamente. Mas eu não consigo ainda trabalhar com as terapias. Acho que eu ainda tenho uma insegurança O que vai nos dar a segurança é a não cobrança do dinheiro. Aqui é uma terapia, esse estudo, a conversa, o atendimento fraterno, isso tudo é uma terapia. Então, muitas pessoas têm mediunidade, como é o teu caso, que precisa trabalhar mediunidade, nunca quis, fugiu, sabe que tem, já sabe, não quer. Aí chega um monte de gente perturbada aqui por causa disso. Um montão, todo dia chega um montão. Vem aqui, já foi a Seca e Meca, mas quer acabar com aquele problema dela. Eu falei, minha filha, não tem mágica. Não vou resolver seu problema, a casa espírita não vai resolver. Vou te dizer mais, nem a igreja, nem o terreiro, nem Deus vai resolver teu problema. Quem vai resolver teu problema é você. Pelo lado do trabalho, por exemplo, tem os cursos todos, eu posso dar aula daquela terapia. Pelo lado espiritual não é errado trabalhar, né? Pelo lado espiritual, É errado trabalhar com as terapias? Por exemplo, posso dar aula, mas a gente não está dando aula aqui. O problema, depois eu falo em particular com você. O problema é você fazer o trabalho lá fora, abrir a sua loja lá, o seu atendimento holístico, você cobra, o teu trabalho você vai cobrar e você misturar. Começar a falar do mundo espiritual, você vai envolver os espíritos, daqui a pouco você está perturbadinha. Porque quando você cobra, vai qualquer um. Vai a pessoa boa e vai a pessoa má. Normalmente não. Sempre é gente perturbada que vai buscar. Aí, olha o que acontece. Aí vai lá. Aí ela vai com um monte de espírito, né, com ela. Chega lá, ela gosta de você. Os espíritos gostam de você. Pô, essa moça tem um bom fluido, uma boa energia. Vou ficar por aqui. Ela vai embora, aí entra outro, com mais 10 espíritos. Aí daqueles 10 fica mais 5 contigo. No final do dia você fez 6 atendimentos. Você angariou ali 100 espíritos dos outros perturbados.
Como é que fica a sua cabeça? Entendeu? Mas isso é uma conversa para depois. Vamos continuar aqui falando do passado, se é bom ou não a gente lembrar do passado. Letra B. Se não se pode conhecer sua individualidade anterior, o mesmo se dá com o gênero de existência que se teve, a posição social que se ocupou, as qualidades e os defeitos que predominaram em nós. Vamos ler de novo. Se não se pode conhecer sua individualidade anterior, quer dizer, eu fui o rei da França, se não se pode conhecer a individualidade anterior, o mesmo se dá com o gênero de existência que se teve, a posição social que se ocupou, as qualidades e os defeitos que predominaram em nós? Resposta do Espírito aqui: não, isto pode ser revelado, porque delas podeis tirar proveito para o vosso melhoramento. Mas além disso, estudando o vosso presente, podeis vós mesmo deduzir o vosso passado. Olha só, é fácil a gente saber do nosso passado, é só a gente olhar para a gente. Meditação, introspecção, quais são os defeitos que eu tenho? Se eu ainda tenho defeitos, tenho vícios, eu trouxe isso do passado. No passado eu era vicioso, eu tinha o mesmo defeito. Eu não vou dizer que você foi um príncipe ou uma princesa, um rei ou uma rainha, que todo mundo quer ser isso, mas pode dizer do orgulho, ó, o orgulho continua o mesmo. Quantos pobres de Maré Desci vêm aqui com o nariz em pé? Um orgulho desgramado. Pobre hoje não tem nada, não tem onde cair morto. Fala isso aqui, alguma coisa que a pessoa se ofenda, porque se melindra à toa. Aqui, médium também, vem. Melindra. Por quê? Um orgulho que tropeça aí. Foi orgulhoso, não precisa saber o que foi. Continua orgulhoso. Gente pão dura, tem gente pão dura? Não joga a peteca para não abrir a mão, né? Não tem isso? Foi pão duro. Então você vê os vícios e as virtudes. Uma pessoa bondosa, foi bondosa, amorosa. Então você sente, você traz aquilo que você conquistou ou aquilo que você ainda não resolveu dentro de você. Os seus conflitos. Eu sou uma pessoa muito conflitada, porque eu já vim conflitado. Coisas dessa vida, pode ter sido, mas eu trouxe muita coisa da vida passada. Aí eu começo a analisar. Poxa, minha mãe, meu pai, família difícil, me abandonaram, se separaram, fui criado pela avó, Você começa a ver, então eu tenho, por que isso aconteceu comigo? Eu fui injustiçado? Não, eu não fui injustiçado. Se eu passei por essa situação, eu colhi o que eu plantei. Aí você vai analisando as dificuldades da vida, você está colhendo exatamente o que você plantou. Eu tenho que modificar algo dentro de mim e não ficar reclamando. Eu tenho que buscar me entender. Diz que o cara é cachaceiro. Já disse para quem bebe que ele é cachaceiro? Você vai arrumar um inimigo. Diz que quem bebe, quem fuma, você é viciado. A pessoa vai dizer para você: eu não sou viciado. A hora que eu quiser eu paro. Mas já está há 40 anos como pinguço. E diz para você: a hora que eu quiser eu paro. Nunca parou. E você ainda perde um amigo, porque chamou de viciado. Não consegue parar. O que é isso? O orgulho. Aí você vai ver o pinguço, estou pegando aqui um pinguço, orgulhoso. Significa que ele sempre foi orgulhoso. E ele tentou fuga seus problemas existenciais na bebida. Aí você vai ver, a pessoa tem mediunidade, tem energia e quis fugir e acabou se complicando.
Então você traz isso daí contigo. Ah, eu me viciei. Não, você já teve vício lá no passado. Já se envolveu com isso, ou viciou alguém. Então a gente tem que se analisar. Chama ele de que ele é um beberrão. Chega para um cara que gosta de beber. Não, eu bebo socialmente. Tem essa palavra agora? Socialmente. A hora que eu quiser eu paro. Não é assim? Orgulho. Então você tem que se analisar, tem que se conhecer, para você melhorar. Número 10. Número 16, a última pergunta, para a gente parar. Pode nos ser revelada alguma coisa sobre nossas existências futuras? Agora, quando o futuro? Resposta, não. Tudo que vos disserem alguns espíritos a esse respeito não passa de uma brincadeira. E isto se compreende. Vossa existência futura não pode ser antecipadamente determinada, visto que será conforme a tiverdes feito vós mesmos, pela vossa conduta na terra e pelas resoluções que tiverdes tomado quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais feliz será. Mas saber onde e como será essa existência, repetimos, mais uma vez é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estarão na Terra para ir cumprir uma missão importante, porque então o caminho deles está, de certo modo, previamente traçado. Então não se fala do futuro. Agora, tem coisas que estão previstas na nossa vida, que a gente já escolheu como espírito, que se tornará uma fatalidade, mas que foi fruto do meu livre-arbítrio, que vai acontecer, e alguns espíritos sabem disso, mas não revelam, não pode revelar. Alguns casos pode, né? Alguns casos específicos, como ele disse aqui, mas isso é raro. Eu não posso dizer que eu vou desencarnar. O que a gente pode prever do futuro? Estamos aqui na doutrina espírita, estudando, divulgando. Poxa, eu vou desencarnar, eu vou ficar aqui no centro, vou para o mundo espiritual, continuar estudando e divulgando. Isso não é difícil. Temos compromisso com a doutrina, com Jesus. Certamente vamos trabalhar no mundo espiritual nesse sentido, teremos que reencarnar para dar continuidade a isso. Isso aí, né? Não precisa ser adivinho para isso. Então, o nosso proceder, nós mesmos já vamos tendo uma ideia do que pode acontecer no futuro. Se às vezes conversa com um jovem, como já conversamos, que está no tráfico de drogas, usa arma na cintura, assalta de vez em quando, é difícil prever o futuro deles. Não é difícil. Não precisa ir na Maria das Candongas. Não precisa. Agora, era para ele passar por aquilo? Não, livre-arbítrio dele. Porque nós fazemos o nosso futuro hoje. A gente está vivendo o presente e preparando o futuro. Então tem o meu livre-arbítrio. Nós estamos aqui na casa. Poderíamos estar ou não. Abrimos uma casa espírita. Poderia abrir ou não. Olha lá o Kardec, o que o guia diz para ele, para Allan Kardec? Ó, você poderia falir. Ele não disse que ele iria falir, poderia falir. Ah, mas vou falir por quê? Por causa da minha incompetência? Não é por isso não. Aí ele fala lá o que poderia. Mas se eu falir, já tinha outro preparado para o seu lugar. Então a gente tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. E você pode mudar muita coisa com relação ao seu futuro. Se eu me matar hoje, modifiquei todo o meu futuro. Compliquei toda a minha vida. Entendeu? Então vamos rezar. Agradecemos aos guias aqui presentes, a Jesus, a Deus, a Allan Kardec, a sua esposa. Agradecemos a todos pela manhã de estudo, ao Ernesto Bozano,
Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, como agradecemos ao altivo e à coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses queridos irmãos, do nosso irmão altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.